A madrugada ainda nem tinha clareado, quando ela deixou um bilhete carinhoso na mesa e saiu em silêncio. No trabalho, tudo parecia igual, até que os cochichos, os olhares desviados e uma notícia explosiva na TV mudaram tudo. Como ele pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Ela murmurou, com as mãos trêmulas e o coração em disparada. E foi nesse instante que percebeu. Talvez fosse a única testemunha capaz de salvar um homem inocente, ou de ser esmagada pelo silêncio dos poderosos. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo continuando. A madrugada em São Paulo ainda carregava o frio úmido de junho quando Marta acordou. O despertador nem havia tocado, mas seu corpo já conhecia aquela rotina de tantos anos. 5:30 da manhã, sempre à mesma hora. Ela se levantou devagar, tentando não fazer barulho para não acordar a mãe, Dona Conceição, que dormia no quarto ao lado. O apartamento pequeno na zona leste da cidade era simples, mas era deles. Cada móvel ali tinha uma história, cada marca na parede guardava uma lembrança. Marta preparou o café enquanto ouvia o noticiário no rádio velho da cozinha. A voz do locutor ecoava pelas paredes estreitas, falando sobre trânsito, previsão do tempo, política. Nada que realmente importasse para ela naquele momento. Seu pensamento estava em outro lugar, naquela mansão enorme no Jardim Europa, onde trabalhava há mais de 1 ano. A casa do Dr. Henrique Salomão, empresário conhecido, dono de uma rede de empresas que empregava milhares de pessoas. Um homem que ela via todos os dias, mas que mal sabia seu nome completo. Ela tomou o café ralo, verificou se a mãe tinha todos os remédios separados para o dia, deixou um bilhete carinhoso na mesa e saiu. O ônibus estava lotado como sempre. Marta segurava a bolsa com força, equilibrando-se entre empurrões e freadas bruscas. Olhava pela janela embaçada as ruas ainda despertas de São Paulo, pensando em como a vida de tanta gente era parecida com a dela. Acordar cedo, trabalhar o dia inteiro, voltar cansada, dormir e recomeçar. Um ciclo que parecia não ter fim. Chegou à mansão pouco antes das 7 da manhã. Os seguranças na portaria já a conheciam. Acenaram de longe. Ela entrou pela porta de serviço, como sempre, trocou de roupa no vestiário pequeno e vestiu o uniforme bege que usava todos os dias. A casa era imensa, com 3 andares, piscina, jardim enorme e uma garagem que cabia 6 carros. Marta começava sempre pela cozinha, depois subia para os quartos, limpava os banheiros, passava pano na sala enorme, cheia de quadros caros e móveis que valiam mais do que ela ganhava em 1 ano inteiro. Mas naquela manhã, algo estava diferente. Havia uma tensão no ar que ela não conseguia identificar. Os seguranças cochichavam entre si. O motorista do Dr. Henrique estava parado na garagem com o celular colado no ouvido, a expressão fechada. Marta continuou trabalhando, mas com a sensação de que algo ruim estava prestes a acontecer. Foi só no meio da manhã, quando estava limpando o escritório no 2º andar, que ela ouviu a televisão ligada na sala. Curiosa, desceu e viu a notícia que explodia em todos os canais. O rosto do Dr. Henrique ocupava a tela inteira. As manchetes eram agressivas, acusatórias. Ele estava sendo acusado de ter ordenado um incidente grave contra um empresário rival. Diziam que ele tinha mandado pessoas agredirem o homem para conseguir vantagem em contratos milionários. A imprensa mostrava imagens dele, entrando em uma delegacia, cercado de advogados com o rosto tenso e os olhos cansados. Marta sentiu o coração apertar. Ela não conhecia o Dr. Henrique de verdade, nunca tinham conversado além de um bom dia ou boa tarde. Mas ela o via todos os dias. Via a forma como ele tratava os funcionários com respeito, como pagava os salários sempre em dia, como se preocupava quando alguém da equipe ficava doente. Aquilo não fazia sentido para ela. Não parecia ser o tipo de coisa que ele faria. As semanas seguintes foram um inferno. A imprensa acampou na frente da mansão. Repórteres tentavam entrevistar qualquer pessoa que saísse ou entrasse. Marta precisava passar por eles todos os dias, abaixando a cabeça, fingindo que não ouvia as perguntas invasivas. O Dr. Henrique foi afastado das empresas que comandava. Acionistas pediram sua renúncia.
Clientes cancelaram contratos. A opinião pública o condenou antes mesmo de haver julgamento. Comentaristas de televisão o chamavam de coisas terríveis. Analisavam cada foto antiga dele como se fossem provas de culpa. Dentro da mansão, tudo mudou. A família do Dr. Henrique se fechou. A esposa, Adriana, uma mulher elegante que sempre tinha um sorriso educado, agora caminhava pelos corredores com o rosto marcado pela preocupação. Os 2 filhos do casal, Rodrigo e Beatriz, jovens universitários, mal saíam dos quartos. O clima era pesado, sufocante. Marta continuava trabalhando em silêncio, mas seus olhos observavam tudo. Ela sempre foi assim, discreta, quase invisível. As pessoas falavam na frente dela como se ela não estivesse ali. Ouviam conversas ao telefone, discutiam assuntos importantes, brigavam, choravam. E Marta estava sempre por perto, limpando, organizando, existindo naquele espaço sem realmente fazer parte dele. Foi assim que ela começou a notar coisas estranhas. Pequenos detalhes que ninguém mais parecia perceber. 3 dias antes do incidente que envolveu o empresário rival, Marta tinha visto um técnico mexendo nas câmeras de segurança da mansão. Ele disse que estava fazendo uma manutenção de rotina, mas Marta achou estranho porque ninguém a tinha avisado. O homem era jovem, nervoso e saiu rapidamente depois de mexer nos equipamentos. No dia seguinte, quando Marta chegou pela manhã, percebeu que o relógio de ponto da porta de serviço estava desligado. Aquilo nunca havia acontecido antes. Ela comentou com seu Jorge, o motorista mais antigo, mas ele apenas deu de ombros, dizendo que devia ser problema na energia. E então veio aquela noite, a noite em que diziam que o Dr. Henrique estava em um galpão no outro lado da cidade, ordenando que pessoas fizessem algo terrível com um empresário rival. Marta lembrava perfeitamente daquela noite porque tinha ficado até mais tarde, ajudando com os preparativos de um jantar importante que a família daria no dia seguinte. Ela tinha visto o Dr. Henrique chegar em casa por volta das 9 da noite. Ele estava exausto, com a gravata frouxa, o paletó jogado no ombro. Cumprimentou Marta com um aceno cansado, entrou na cozinha, pegou um prato de comida que a cozinheira tinha deixado guardado e subiu para o quarto. Marta ouviu o som dos passos pesados dele no corredor, o rangido da porta do quarto se fechando. Como ele poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Era impossível. O galpão onde diziam que o incidente aconteceu ficava a mais de 40 quilômetros dali. Mesmo com o trânsito mais tranquilo da noite, seria impossível ele estar lá naquele horário e chegar em casa no momento em que chegou. Marta pensou em contar isso para alguém, mas para quem? Quem acreditaria nela? Ela era apenas uma faxineira. Sua palavra contra a de empresários, poderosos, advogados caros, testemunhas que diziam ter visto o Dr. Henrique no tal galpão. Ela decidiu ficar quieta, continuar com sua vida, cuidar da mãe, trabalhar em silêncio. Mas as coisas pioraram. O advogado do Dr. Henrique, um homem chamado Marcelo Vieira, famoso por nunca perder casos, sumiu. Simplesmente desapareceu. A família ficou desesperada. Ligavam para ele constantemente, mandavam mensagens, procuravam em todos os lugares. O escritório dele dizia que não sabia onde estava. No dia da audiência preliminar, quando o Dr. Henrique precisava mais dele, o advogado não apareceu. Marta assistiu pela televisão da Copa dos Funcionários. O tribunal estava lotado. Jornalistas se empurravam, câmeras ocupavam cada espaço disponível. O Dr. Henrique entrou escoltado, com algemas nos pulsos, a cabeça erguida, mas os olhos vazios. Do lado dele, deveria estar Marcelo, o advogado em quem todos confiavam. Mas ele não estava lá. O juiz, um homem de meia idade chamado Dr. Rodrigo Mendes, perguntou pela ausência do defensor. A promotora, doutora Valéria Costa, uma mulher firme e determinada, aproveitou para insinuar que nem o próprio advogado queria defender um homem como aquele. A imprensa devorou cada palavra. Os comentários nas redes sociais explodiram. Era humilhação pública ao vivo. Marta sentiu algo se apertar dentro do peito. Ela olhou para a tela e viu o rosto do Dr. Henrique. Viu a forma como ele apertava os lábios, tentando manter a compostura enquanto o mundo inteiro o julgava.
E ela pensou na mãe, Dona Conceição, sempre dizendo que o silêncio dos bons é o que permite que as injustiças aconteçam. Naquela noite, Marta mal dormiu. Ficou revirando na cama, pensando, ponderando. Se ela falasse, sua vida mudaria para sempre. As pessoas poderosas que estavam do outro lado certamente não gostariam. Ela poderia perder o emprego, sofrer represálias, colocar a mãe em risco. Mas se ela não falasse, um homem inocente poderia pagar por algo que não fez. E ela sabia a verdade. Ela estava lá. Ela viu. Na manhã seguinte, Marta acordou com uma decisão tomada. Ela pegou o ônibus mais cedo, mas dessa vez não foi para a mansão. Foi direto para o Fórum Criminal. A fila era enorme, cheia de advogados apressados, familiares ansiosos, curiosos querendo assistir julgamentos famosos. Marta esperou horas até conseguir falar com alguém. Quando finalmente foi atendida por uma funcionária do tribunal, ela disse que tinha informações importantes sobre o caso do empresário Henrique Salomão. A funcionária, uma mulher cansada chamada Fernanda, olhou para Marta com desconfiança. Perguntou quem ela era, o que queria, por que tinha demorado tanto para aparecer. Marta explicou que era funcionária da casa, que estava lá na noite do incidente, que tinha visto coisas que não faziam sentido. Fernanda anotou tudo e disse que passaria para a equipe do juiz. Marta voltou para casa achando que nada aconteceria, que sua tentativa seria ignorada, que uma mulher como ela não tinha voz naquele mundo de gente poderosa. Mas ela estava errada. 3 dias depois, recebeu uma ligação. Era do gabinete do juiz Rodrigo Mendes. Eles queriam conversar com ela. Queriam ouvir o que ela tinha a dizer. Marcaram uma reunião reservada longe das câmeras, longe da imprensa. Marta foi. Sentou-se numa sala pequena do tribunal, com as mãos suadas, o coração disparado. O juiz estava ali junto com 2 oficiais e uma escrevente. Ele pediu que ela contasse tudo, desde o começo, sem pressa. E Marta contou. Falou do técnico estranho, do relógio de ponto desligado, da noite em que viu o Dr. Henrique chegar em casa exatamente no horário em que diziam que ele estava no galpão. Falou de cada detalhe que tinha guardado na memória. O juiz ouviu tudo em silêncio, fazendo anotações. Quando ela terminou, ele perguntou se ela tinha certeza absoluta do que estava dizendo, se entendia a gravidade daquilo, se estava preparada para repetir tudo em tribunal aberto. Marta sentiu o peso daquelas palavras, mas respondeu que sim, que estava pronta, que não podia ficar calada. O juiz então tomou uma decisão. Ele marcaria uma nova audiência e Marta seria chamada como testemunha, mas avisou que aquilo não seria fácil, que ela seria questionada, pressionada, talvez até atacada, que deveria se preparar para ter sua vida exposta. Marta saiu daquela sala tremendo. Ligou para a mãe e contou tudo. Dona Conceição ficou em silêncio por longos segundos antes de falar. Disse que estava com medo, que gente grande podia ser perigosa, mas que se a filha tinha certeza de que estava fazendo a coisa certa, ela a apoiaria. Sempre. A notícia vazou antes da audiência. A imprensa descobriu que uma funcionária da casa do Dr. Henrique seria ouvida como testemunha. Os repórteres foram atrás de Marta. Acamparam na frente do prédio onde ela morava. Tentavam entrevistá-la quando saía para trabalhar. Marta não falava nada, apenas abaixava a cabeça e seguia em frente. Nas redes sociais começaram os comentários. Alguns diziam que ela era corajosa, outros que era uma oportunista tentando aparecer. Havia quem especulasse que ela tinha um caso com o patrão, que estava sendo paga para mentir, que era ingênua demais para entender o que estava fazendo. Marta lia aquilo tudo e sentia o estômago revirar, mas não voltaria atrás. Ela tinha dado sua palavra. No dia da nova audiência, o tribunal estava ainda mais lotado do que antes. Todo mundo queria ver a faxineira que ousou desafiar uma acusação que parecia tão sólida. Marta entrou pela porta lateral escoltada por seguranças. Vestia uma roupa simples, mas limpa e passada. O cabelo preso num coque, as mãos tremendo levemente. Quando ela entrou na sala, todos os olhares se voltaram para ela. Era um mar de rostos desconhecidos, câmeras, microfones, advogados de ternos caros,
jornalistas com blocos de anotações, e no centro de tudo, o Dr. Henrique, que a olhou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Surpresa? Gratidão? Medo? O juiz Rodrigo Mendes bateu o martelo pedindo ordem. A sala ficou em silêncio. Ele então chamou Marta para depor. Ela caminhou até a cadeira, reservada para testemunhas, sentou-se, ajeitou a saia nervosamente. Jurou dizer a verdade e nada além da verdade. A promotora Valéria Costa foi a primeira a fazer perguntas. Sua voz era dura, cortante. Perguntou há quanto tempo Marta trabalhava na casa, quanto ganhava, se tinha algum tipo de relacionamento especial com o empregador. Marta respondeu tudo com calma, mesmo sentindo as bochechas queimarem de vergonha por ter que expor sua vida daquele jeito. Então veio a pergunta-chave. A promotora perguntou se Marta tinha certeza absoluta de que o Dr. Henrique estava em casa na noite do incidente. Marta respirou fundo e disse que sim, tinha certeza, que ela o tinha visto chegar, que tinha anotado mentalmente o horário porque estava olhando o relógio para saber quando poderia ir embora, que eram 9h15 da noite quando ele entrou pela porta da cozinha. A promotora tentou desacreditá-la. Perguntou como ela podia ter tanta certeza, se não era possível que estivesse confundindo as datas, se não poderia estar enganada. Marta manteve-se firme. Disse que tinha certeza porque naquela semana tinha acontecido algo marcante, o aniversário de morte do pai dela, e ela lembrava de cada detalhe daqueles dias. Foi então que ela mencionou as coisas estranhas que tinha notado. O técnico que apareceu sem aviso, o relógio de ponto desligado, uma sensação geral de que algo não estava certo. A sala inteira pareceu prender a respiração. O advogado provisório do Dr. Henrique, um homem mais jovem e menos experiente que tinha assumido o caso depois do sumiço de Marcelo, pediu a palavra. Perguntou se Marta tinha alguma prova do que estava dizendo. Ela respondeu que tinha o registro de ponto dos outros funcionários daquela semana, que mostrava as inconsistências, que tinha fotografias que tirou com o celular de algumas coisas que achou estranhas na casa, como marcas na caixa de energia que não existiam antes. O juiz pediu que essas provas fossem apresentadas formalmente. Marcou uma nova data para a análise técnica de tudo. A audiência foi suspensa naquele momento, mas o estrago já estava feito. A narrativa perfeita da acusação tinha rachaduras, e tudo por causa de uma mulher que ninguém havia considerado importante. Quando Marta saiu do tribunal, foi abordada por dezenas de repórteres. As perguntas vinham de todos os lados. Flashes de câmeras cegavam seus olhos. Ela não respondeu nada, apenas caminhou em direção ao ponto de ônibus, escoltada pelos seguranças do fórum. Naquela noite, de volta ao apartamento pequeno na Zona Leste, Marta sentou-se no sofá ao lado da mãe. Dona Conceição segurou sua mão e disse que estava orgulhosa, que fazer a coisa certa nunca era fácil, mas era sempre necessário. Marta encostou a cabeça no ombro da mãe e finalmente deixou as lágrimas caírem. Lágrimas de medo, de alívio, de esperança. Ela não sabia ainda, mas sua vida nunca mais seria a mesma. O que começou como um simples depoimento se transformaria em algo muito maior. Porque por trás daquela acusação contra o Dr. Henrique existia uma teia de mentiras, interesses financeiros, pessoas dispostas a fazer qualquer coisa para destruir um homem e tomar seu lugar. E Marta, sem querer, tinha acabado de se colocar no centro dessa guerra. Uma guerra entre poderosos, onde ela era apenas uma peça pequena, mas que tinha em suas mãos informações que poderiam mudar tudo. E enquanto ela tentava dormir naquela noite, sem conseguir afastar os pensamentos sobre o que viria pela frente, em outro lugar da cidade, pessoas muito importantes recebiam a notícia do depoimento dela. E não estavam nada felizes. Reuniões secretas aconteciam, telefonemas eram feitos, planos eram refeitos, porque se aquela faxineira realmente tinha provas do que dizia, todo o esquema cuidadosamente montado poderia desmoronar, e eles não deixariam isso acontecer sem lutar. Os dias seguintes ao depoimento foram os mais difíceis da vida de Marta. A sensação de estar sendo observada a acompanhava por todos os lugares. No ônibus, olhava para trás constantemente, achando que alguém a seguia. Na rua,
Cada carro que passava devagar fazia seu coração acelerar. No prédio onde morava, subia as escadas olhando por cima do ombro, com medo de encontrar alguém esperando por ela. E não era paranoia. As ameaças começaram no terceiro dia após a audiência. Mensagens anônimas no celular. A primeira dizia apenas para ela tomar cuidado, que estava mexendo com gente perigosa. Marta sentiu o sangue gelar, mas tentou ignorar. Bloqueou o número. Mas outras mensagens vieram, de números diferentes. Diziam que ela estava cometendo um erro, que deveria voltar atrás, que ninguém acreditaria em uma simples faxineira contra empresários respeitáveis. A mais assustadora chegou numa madrugada. Era uma foto da mãe dela, Dona Conceição, saindo da farmácia perto de casa. A imagem tinha sido tirada de longe, mas era impossível não reconhecê-la. Junto com a foto, uma mensagem. Gente que se mete onde não é chamada às vezes coloca quem ama em perigo. Marta não dormiu naquela noite. Ficou sentada na cama, abraçando os joelhos, pensando no que fazer. Pela primeira vez, considerou desistir. Voltar ao tribunal e dizer que tinha se confundido, que não tinha certeza de nada. Seria mais fácil, mais seguro. Mas quando o sol nasceu e ela olhou para a mãe dormindo tranquila no quarto ao lado, soube que não podia fazer isso. Não podia deixar que pessoas ruins vencessem usando o medo. No trabalho, o clima tinha mudado completamente. A mansão do Dr. Henrique estava mais silenciosa do que nunca. Adriana, a esposa, tratava Marta com uma mistura de gratidão e preocupação. Ela agradecia pelo que Marta tinha feito, mas também tinha medo do que aquilo poderia significar. Os filhos do casal, Rodrigo e Beatriz, evitavam olhar para Marta como se não soubessem como reagir. Foi seu Jorge, o motorista mais antigo, quem puxou conversa com Marta num dia de tarde. Eles estavam na garagem, ela guardando material de limpeza, ele lavando um dos carros. Você foi corajosa, menina, ele disse sem olhar diretamente para ela. Mas coragem às vezes vem com um preço alto. Você está preparada para pagar? Marta parou o que estava fazendo e olhou para o homem mais velho. Seu Jorge tinha trabalhado para a família Salomão por mais de 20 anos. Conhecia aquela casa melhor do que ninguém. Eu só disse a verdade, ela respondeu, a voz baixa. Não posso ficar calada vendo uma injustiça acontecer. Seu Jorge assentiu lentamente. Verdade é uma coisa perigosa, Marta. Tem gente que prefere viver na mentira confortável do que enfrentar uma verdade inconveniente. E essas pessoas não gostam quando alguém aparece para atrapalhar os planos delas. Marta sentiu um arrepio. Você sabe de alguma coisa, seu Jorge? O motorista ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Sei que tem muita coisa errada nessa história toda. Sei que o Dr. Henrique não é um santo, mas também sei que ele não faria o que estão acusando. Trabalho para ele há 2 décadas, menina. Conheço o caráter do homem e sei reconhecer quando alguém está sendo armado. Armado? Por quem? Seu Jorge olhou ao redor, certificando-se de que ninguém mais estava por perto. Tem um empresário concorrente do Dr. Henrique, um homem chamado Otávio Brandão. Ele perdeu contratos milionários nos últimos anos. Contratos que foram para as empresas do doutor. Dizem por aí que ele jurou se vingar. Marta absorveu aquela informação. Então você acha que esse Otávio está por trás de tudo? Não sei de nada com certeza, o motorista respondeu. Mas sei que dias antes de tudo isso explodir, vi um carro parado aqui na frente várias vezes. Um carro preto, com vidros escuros. O motorista ficava lá, só observando. Achei estranho na época, mas não dei muita importância. Agora, pensando bem, acho que estavam vigiando a casa, estudando a rotina de todo mundo. Você contou isso para alguém? Seu Jorge balançou a cabeça. Para quem eu ia contar, menina? Quem ia me ouvir? Sou só um motorista. Assim como você é só uma faxineira. A diferença é que você teve coragem de falar mesmo assim. As palavras do motorista ficaram ecoando na cabeça de Marta por dias. Ela começou a prestar ainda mais atenção em tudo ao seu redor. E foi assim que notou o carro. Um carro preto, estacionado do outro lado da rua do prédio onde morava. Ela o viu pela primeira vez numa quinta-feira de manhã quando saiu para pegar o ônibus.
O carro estava lá, com o motor desligado, o motorista sentado imóvel atrás do volante. Ela sentiu o olhar dele a seguindo enquanto caminhava até o ponto. No dia seguinte, o carro estava lá de novo. E no outro. E no outro. Sempre o mesmo carro, sempre o mesmo homem. Um homem de rosto inexpressivo, que não fazia nada além de observar. Marta ligou para o tribunal. Falou com uma escrevente, explicou o que estava acontecendo. A mulher disse que anotaria tudo e passaria para o juiz. 2 dias depois, Marta recebeu uma ligação do gabinete do juiz Rodrigo Mendes. Ele estava preocupado com a segurança dela e havia determinado que um policial a escoltasse, pelo menos até o julgamento terminar. O policial designado se chamava Sargento Lima, um homem na casa dos 40 anos, sério, mas gentil. Ele explicou a Marta que ficaria de olho, que ela deveria ligar para ele se qualquer coisa estranha acontecesse. Deu o número pessoal dele e disse para não hesitar em usar. A presença do Sargento Lima trouxe um pouco de alívio, mas também deixou tudo mais real. Marta não estava imaginando coisas, o perigo era real, as ameaças eram reais, e ela estava no centro de algo muito maior do que imaginava. Enquanto isso, no tribunal, as coisas se moviam devagar, mas constantemente. Um analista financeiro do Ministério Público, um homem discreto chamado Paulo Roberto, estava revisando os documentos do caso. Paulo era conhecido por ser meticuloso, por não deixar nenhum detalhe passar. E foi exatamente isso que o levou a encontrar algo estranho. Ele estava analisando as transferências bancárias de uma empresa de fachada quando notou um padrão. Depósitos feitos exatamente uma semana antes do incidente envolvendo o empresário rival. Valores altos, vindos de contas no exterior, distribuídos para várias pessoas diferentes. Paulo cruzou essas informações com os registros de um hotel no interior de São Paulo e descobriu algo surpreendente. O empresário que dizia ter sido agredido gravemente, aquele que estava supostamente machucado e traumatizado, tinha se registrado nesse hotel no mesmo dia do suposto incidente. As câmeras do estabelecimento mostravam ele entrando sem nenhum ferimento visível, sorrindo para a recepcionista, carregando sua própria mala. Como alguém que tinha passado por uma situação violenta, como a descrita, poderia estar tão bem apenas horas depois. Paulo Roberto levou essas descobertas para a promotora Valéria Costa. Ela ficou em silêncio por longos minutos olhando os documentos, processando o que aquilo significava. Parte dela não queria acreditar. O caso parecia tão sólido, tão claro. Mas os números não mentiam. E as imagens do hotel também não. A promotora tomou uma decisão difícil. Ela pediria uma investigação paralela. Não para defender o Dr. Henrique, mas para descobrir a verdade, fosse ela qual fosse. Porque, acima de tudo, ela era uma mulher da lei. E a lei precisava ser justa, não apenas eficiente. Foi nesse momento que Marta recebeu uma visita inesperada. Paulo Roberto a procurou. Eles se encontraram num café pequeno perto do tribunal, longe de olhares curiosos. O analista explicou o que tinha descoberto e perguntou se Marta tinha guardado as fotografias que mencionou na audiência. Ela disse que sim, que tinha tudo salvo num pendrive que escondia em casa. Paulo pediu para ver. Marta hesitou, mas algo no olhar sério daquele homem a fez confiar. Ela prometeu trazer tudo no dia seguinte. Naquela noite, Marta chegou em casa e foi direto procurar o pendrive. Ele estava escondido dentro de uma caixa de sapatos velha no fundo do guarda-roupa. Ela conectou no computador antigo que tinha e revisou todas as fotos que tinha tirado. A caixa de energia com marcas estranhas, o relógio de ponto desligado, anotações que tinha feito sobre os dias em que o tal técnico apareceu. Tudo estava ali. Ela também tinha guardado algo que nem tinha mencionado ainda. Num daqueles dias estranhos, ela tinha encontrado um cartão de visita caído no chão do escritório. Um cartão simples, sem nome de empresa, apenas um número de telefone. Na época, achou que fosse lixo e quase jogou fora. Mas algo a fez guardar. Agora, olhando de novo para aquele cartão, ela se perguntava se ele poderia ser importante. Se você estivesse no lugar de Marta, teria guardado esse cartão ou teria jogado fora? Nos conte nos comentários. No dia seguinte,
Marta entregou tudo para Paulo Roberto. O analista examinou cada foto, cada anotação, com atenção total. Quando chegou ao cartão de visita, seus olhos se arregalaram. Ele conhecia aquele número. Era de um investigador particular conhecido por trabalhar em casos duvidosos, alguém que fazia serviços que beiravam a ilegalidade. Paulo agradeceu a Marta e disse que aquilo poderia mudar tudo. Ele precisava investigar mais, cruzar mais informações, mas estava começando a ver um quadro muito diferente do que tinha imaginado, inicialmente. Enquanto as investigações avançavam, a vida de Marta continuava difícil. No trabalho, uma das outras funcionárias, uma mulher chamada Célia, começou a tratá-la com frieza. Célia trabalhava como cozinheira na mansão há anos e sempre teve inveja de qualquer atenção que Marta recebia. Agora, com toda essa exposição, sua inveja tinha se transformado em ressentimento aberto. "Você acha que é heroína agora, é?" Célia disse num dia, enquanto estavam sozinhas na cozinha. "Acha que vai ganhar alguma coisa com isso? O Dr. Henrique nem sabe seu nome direito, e quando tudo isso passar, você vai continuar sendo a mesma, faxineira de sempre." As palavras machucaram, mas Marta não respondeu. Ela sabia que Célia falava da própria frustração, da própria sensação de invisibilidade. Não adiantava discutir. A tensão na mansão aumentou quando uma equipe de peritos do tribunal apareceu para fazer uma vistoria técnica. Eles examinaram as câmeras de segurança, a caixa de energia, o relógio de ponto. Tiraram fotos, coletaram evidências, fizeram perguntas. A família Salomão observava tudo em silêncio, com esperança renovada de que a verdade finalmente viesse à tona. O laudo técnico foi conclusivo. As câmeras tinham sido manipuladas por alguém com conhecimento especializado. O sistema de gravação mostrava sinais claros de adulteração nos dias que antecederam o incidente. O relógio de ponto tinha sido desligado propositalmente, e as marcas na caixa de energia eram consistentes com a instalação de algum tipo de dispositivo de interferência. Quando o juiz Rodrigo Mendes recebeu esse laudo, junto com as descobertas do analista Paulo Roberto sobre as transferências bancárias e o registro do hotel, ele tomou uma decisão importante. Marcou uma nova audiência, dessa vez para ouvir não apenas Marta, mas também outras testemunhas que tinham sido ignoradas inicialmente. Foi nessa segunda audiência que a história começou a se desmontar de verdade. Seu Jorge, o motorista, foi chamado para depor. Ele contou sobre o carro preto que ficava vigiando a mansão. Um dos seguranças da portaria confirmou que tinha visto o tal técnico, mas que ele tinha apresentado uma autorização que parecia legítima. Quando mostraram a foto do homem que tinha se registrado como técnico, o segurança o reconheceu. A promotora Valéria Costa, agora convencida de que algo estava errado, começou a pressionar por respostas. Ela queria saber quem tinha contratado aquele falso técnico, quem tinha pago pelas adulterações, quem estava por trás de tudo. Foi então que veio a reviravolta mais dramática. O advogado do Dr. Henrique, Marcelo Vieira, que estava desaparecido há semanas, foi encontrado. Ele estava debilitado, machucado, mas vivo. Tinha sido mantido preso em um lugar isolado, impedido de comparecer ao tribunal. Quando a polícia o localizou depois de seguir uma pista anônima, ele estava em um galpão abandonado nos arredores da cidade. Marcelo foi levado imediatamente para um hospital. Assim que se recuperou o suficiente para falar, deu um depoimento que chocou todos. Ele contou que tinha sido abordado por homens desconhecidos na noite anterior à primeira audiência. Foi forçado a entrar num carro, levado para um lugar distante, mantido contra sua vontade. Os homens nunca disseram quem os contratou, mas deixaram claro que o objetivo era garantir que o Dr. Henrique enfrentasse o tribunal sozinho, sem defesa adequada. A notícia do reaparecimento de Marcelo explodiu na mídia. Os mesmos jornalistas que tinham condenado o Dr. Henrique sem piedade agora corriam para cobrir essa nova reviravolta. Comentaristas que o chamavam de monstro agora especulavam sobre conspiração e armação. Para Marta, assistir a tudo aquilo era surreal. Ela, uma simples trabalhadora, tinha sido a primeira a levantar a voz.
E agora, peça por peça, a verdade estava sendo revelada. Mas o preço estava sendo alto. As ameaças não tinham parado. O carro preto ainda aparecia de vez em quando. Ela tinha medo de sair de casa, medo de colocar a mãe em perigo. Foi o sargento Lima quem trouxe uma notícia reconfortante. A polícia tinha identificado o dono do carro preto. Era um motorista particular que trabalhava para uma empresa de segurança privada. Quando pressionado, ele admitiu que tinha sido contratado para vigiar Marta, mas disse que não sabia por quem. Recebia ordens por telefone e dinheiro por depósito. Mas o número de telefone que ele forneceu foi fundamental. Era o mesmo número que estava no cartão de visita que Marta tinha encontrado, o investigador particular. E quando a polícia rastreou esse investigador, descobriu que ele tinha ligações diretas com uma das empresas de Otávio Brandão, o rival do Dr. Henrique. A teia estava se desfazendo, e no centro dela estava um plano elaborado para destruir um homem e tomar seu império empresarial. Um plano que quase funcionou, que teria funcionado se não fosse por uma mulher invisível que decidiu que sua voz merecia ser ouvida. Mas a história ainda não tinha terminado. Ainda havia perguntas sem resposta. Quem exatamente tinha ordenado tudo? Como provar o envolvimento do empresário rival? O que aconteceria com todas as pessoas envolvidas no esquema? E mais importante para Marta, quando ela finalmente poderia voltar a ter uma vida normal, sem medo, sem olhar por cima do ombro? A resposta para essas perguntas viria na próxima fase do julgamento, e Marta sabia que teria que estar lá, testemunhando cada momento, porque sua jornada ainda não tinha chegado ao fim. Ela tinha começado algo que precisava ver até o final. A terceira audiência foi marcada para uma manhã de segunda-feira. O tribunal estava ainda mais cheio do que nas vezes anteriores. A história tinha ganhado proporções nacionais. Não era mais apenas sobre um empresário acusado de um crime. Era sobre conspiração, manipulação, o poder do dinheiro contra a voz dos invisíveis. As pessoas se identificavam com Marta. Ela representava todos aqueles que nunca tiveram voz, que sempre foram ignorados. Marta chegou cedo, escoltada pelo sargento Lima. Ele tinha se tornado mais do que apenas um policial designado para protegê-la. Era um amigo, alguém em quem ela confiava. Nos últimos dias, ele tinha compartilhado com ela algumas das descobertas da investigação policial, coisas que ainda não eram públicas, mas que pintavam um quadro cada vez mais claro do que realmente tinha acontecido. Dentro da sala do tribunal, o Dr. Henrique estava sentado ao lado do advogado Marcelo Vieira, que tinha retornado ao caso assim que se recuperou. Marcelo estava mais magro, com marcas de cansaço no rosto, mas seus olhos brilhavam com determinação. Ele tinha uma história para contar e estava ansioso para que todos ouvissem. O juiz Rodrigo Mendes abriu a sessão e chamou Marcelo para depor. O advogado caminhou até o lugar das testemunhas com passos firmes. Ele jurou dizer a verdade e começou a falar. Contou sobre a noite em que foi abordado. Estava saindo do escritório tarde, como sempre fazia quando trabalhava em casos importantes. 2 homens o esperavam no estacionamento. Antes que pudesse reagir, foi forçado a entrar em um carro. Levaram-no para um lugar que ele não conseguiu identificar. Um galpão vazio, escuro, com cheiro de mofo e abandono. Lá, foi mantido por semanas. Os homens que o vigiavam nunca se identificaram. Usavam máscaras, falavam pouco. Mas em algumas conversas entre eles que Marcelo conseguiu ouvir, ficou claro que estavam seguindo ordens de alguém muito poderoso. Mencionavam um pagamento grande que receberiam quando tudo terminasse. Falavam sobre como aquele trabalho garantiria a queda definitiva do Dr. Henrique. Marcelo também contou sobre o momento em que foi encontrado. Tinha perdido a noção do tempo. Não sabia se tinham se passado dias ou semanas. Estava fraco, desesperançoso. Foi quando ouviu vozes do lado de fora do galpão, gritos de polícia, batidas na porta. E então, finalmente, a luz do sol entrando quando a porta foi arrombada. A sala do tribunal estava em silêncio absoluto. Cada pessoa ali presente parecia prender a respiração, absorvendo cada palavra. O relato de Marcelo não era apenas chocante.
Era a prova viva de que existia uma conspiração muito maior do que qualquer um tinha imaginado. A promotora Valéria Costa fez perguntas técnicas, tentando estabelecer detalhes que poderiam ajudar na investigação. Marcelo respondeu tudo com precisão. Ele tinha treinado a memória durante os dias de cativeiro, decorando cada som, cada frase solta, cada detalhe que pudesse ser útil depois. Quando o depoimento de Marcelo terminou, o juiz chamou o analista Paulo Roberto. O homem discreto que tinha encontrado as irregularidades financeiras subiu ao estrado com uma pasta cheia de documentos. Ele explicou, de forma técnica, mas compreensível, como tinha rastreado as transferências suspeitas. As contas eram complexas, passando por várias empresas de fachada em paraísos fiscais. Mas Paulo tinha paciência e habilidade. Ele seguiu cada fio até encontrar a origem. E a origem levava a uma holding que tinha Otávio Brandão como principal acionista. O empresário rival do Dr. Henrique tinha financiado todo o esquema. Paulo mostrou extratos bancários, contratos suspeitos, e-mails que tinham sido recuperados por ordem judicial. Tudo apontava para um plano elaborado ao longo de meses. Não tinha sido um impulso. Tinha sido calculado, friamente executado. O mais impressionante foi quando Paulo apresentou evidências de que o próprio empresário que dizia ter sido agredido estava envolvido. Ele tinha recebido uma quantia significativa dias antes do suposto incidente, e as imagens do hotel mostravam claramente que ele não tinha nenhum ferimento. Tinha tudo sido encenado, uma farsa completa. A defesa do Dr. Henrique pediu a palavra. Marcelo Vieira se levantou e, com a voz firme, pediu ao juiz que todos os envolvidos fossem responsabilizados, que aquilo não ficasse impune, que a justiça fosse feita não apenas para seu cliente, mas para todos aqueles que tinham sido afetados por aquela mentira gigantesca. O juiz Rodrigo Mendes ouviu tudo com atenção. Ele era um homem experiente, que tinha visto muitos casos ao longo dos anos, mas aquele era diferente. Aquele tinha camadas de complexidade que raramente apareciam. Era sobre poder, dinheiro, vingança, mas também sobre coragem e verdade. Depois de ouvir todos os depoimentos e analisar todas as provas, o juiz anunciou que precisava de tempo para deliberar. Marcou uma data para a sentença final. Todos sabiam o que estava em jogo: a liberdade do Dr. Henrique, a prisão de Otávio Brandão e seus cúmplices, e a restauração da reputação de um homem que tinha sido destruído publicamente. Quando a audiência terminou, Marta saiu cercada por jornalistas. Todos queriam saber como ela se sentia, o que pensava sobre tudo aquilo. Ela respondeu com simplicidade. Disse que só tinha feito o que achava certo, que qualquer pessoa na posição dela deveria fazer o mesmo, que a verdade sempre merecia ser dita, não importava o custo. As palavras de Marta foram repetidas em todos os canais de televisão. Ela tinha se tornado um símbolo, a mulher comum que enfrentou gigantes, a voz dos invisíveis. As pessoas nas ruas a reconheciam, alguns a cumprimentavam, outros pediam fotos. Era estranho e desconfortável para alguém que tinha passado a vida inteira tentando não ser notada. Em casa, Dona Conceição assistia a tudo com o coração apertado. Estava orgulhosa da filha, mas também preocupada. Sabia que mesmo com as descobertas da polícia, ainda havia perigo. Pessoas poderosas não gostavam de perder, e Otávio Brandão era exatamente esse tipo de pessoa. E a preocupação de Dona Conceição não era infundada. Mesmo com as evidências se acumulando contra ele, Otávio não tinha sido preso ainda. Ele contratou os melhores advogados, usou sua influência para tentar abafar o caso, espalhou sua versão da história na mídia. Dizia que estava sendo perseguido, que tudo era um mal-entendido, que as provas eram fabricadas. Alguns acreditavam nele, outros não. Mas o fato era que ele ainda estava livre, ainda tinha poder, ainda era perigoso. Foi numa noite de quarta-feira que tudo quase desmoronou. Marta estava voltando para casa, depois de um dia exaustivo no trabalho. O sargento Lima a havia deixado no ponto de ônibus, como sempre fazia. Ela desceu do ônibus na esquina de casa e começou a caminhar as 2 quadras que faltavam. Foi quando percebeu que estava sendo seguida. Passos atrás dela, no mesmo ritmo que os dela.
Marta acelerou. Os passos também aceleraram. Seu coração disparou. Ela pensou em gritar, mas a rua estava deserta. Pensou em correr, mas não sabia se conseguiria. Foi quando uma voz a chamou. Era uma voz de mulher. Marta parou e se virou lentamente. A mulher que a seguia era jovem, talvez na casa dos 20 e poucos anos. Tinha o rosto marcado por preocupação. Desculpa te assustar, a mulher disse rapidamente. Eu só preciso falar com você. É importante. Marta ficou na defensiva. Quem é você? O que quer? A mulher olhou ao redor nervosamente antes de responder. Meu nome é Júlia. Eu trabalhava como secretária para o Otávio Brandão. Trabalhava. Não trabalho mais, e preciso te contar algumas coisas que você precisa saber. Marta hesitou. Podia ser uma armadilha. Podia ser mais uma forma de tentar intimidá-la. Mas algo nos olhos daquela mulher parecia genuíno. Parecia medo. Parecia urgência. Por que eu deveria confiar em você? Marta perguntou. Júlia respirou fundo. Porque eu sei de coisas. Coisas que podem te ajudar. E porque eu não aguento mais ser parte disso tudo. Vi o que o Otávio é capaz de fazer. Vi como ele destruiu a vida do Dr. Henrique sem piscar. E sei que ele vai tentar fazer o mesmo com você se tiver chance. As duas mulheres se encararam por longos segundos. Finalmente, Marta tomou uma decisão. Vamos para um lugar público. Um café. E você me conta tudo. Elas foram para um café aberto 24 horas a algumas quadras dali. Sentaram-se numa mesa no fundo. Júlia pediu um café preto e começou a falar. Ela contou que trabalhava para Otávio há 3 anos. No começo, era apenas trabalho de secretária normal. Agendar reuniões, organizar documentos, atender telefones. Mas com o tempo, começou a perceber coisas estranhas. Reuniões secretas, conversas em código, dinheiro sendo movimentado para lugares suspeitos. Quando o plano contra o Dr. Henrique começou a tomar forma, Júlia viu tudo de perto. Ouviu Otávio combinando detalhes com os outros envolvidos. Viu os pagamentos sendo feitos, sabia dos nomes das pessoas contratadas para fazer o trabalho sujo. No começo, Júlia tentou ignorar. Precisava do emprego. Tinha contas para pagar. Mas quando viu o Dr. Henrique sendo preso, humilhado publicamente, destruído por algo que não tinha feito, sua consciência começou a pesar. E quando ouviu falar de Marta, de como uma simples funcionária tinha tido coragem de falar a verdade, sentiu vergonha de si mesma. Júlia tirou da bolsa um pequeno pendrive. Isso aqui tem cópias de e-mails, áudios de conversas, planilhas de pagamentos. Tudo o que você precisa para provar definitivamente que o Otávio comandou tudo. Eu fiz essas cópias antes de sair. Ele não sabe que eu tenho isso. Mas se descobrir, vai me procurar. Por isso estou te dando. Você sabe o que fazer com isso melhor do que eu. Marta pegou o pendrive com mãos trêmulas. Isso é real? Tudo isso é verdade? Júlia assentiu. É real. E é muito pior do que você imagina. O Otávio não está sozinho nisso. Tem outras pessoas envolvidas. Gente importante. Políticos, outros empresários. É uma rede. E todos têm muito a perder se a verdade vier à tona. Marta guardou o pendrive na bolsa. Obrigada. Não sei nem o que dizer. Você está correndo um risco enorme fazendo isso. Eu sei, Júlia respondeu, com um sorriso triste. Mas você também correu. E se você pode fazer a coisa certa, eu também posso. As duas mulheres terminaram o café e se despediram. Júlia desapareceu na noite e Marta voltou para casa com o coração acelerado. Assim que chegou, ligou para o Sargento Lima. Contou sobre o encontro e sobre o pendrive. Ele disse que iria até lá imediatamente. Quando o sargento chegou, Marta entregou o pendrive. Eles conectaram no computador dela e começaram a revisar os arquivos. Era exatamente o que Júlia tinha dito. E-mails detalhados, discutindo cada etapa do plano. Áudios de conversas telefônicas, onde Otávio dava ordens explícitas. Planilhas mostrando pagamentos para o falso técnico, para o investigador particular, para os homens que mantiveram Marcelo em cativeiro. Isso é ouro, o sargento Lima disse com os olhos arregalados.
Isso fecha o caso de vez. Otávio Brandão vai ser preso. Todos os envolvidos vão ser identificados. Marta sentiu um alívio imenso, mas também medo. Quando Otávio descobrir que essas provas existem, vai saber que veio de alguém próximo. Vai procurar a Júlia. Vamos protegê-la, o sargento prometeu. Assim que entregarmos isso para o juiz amanhã, vamos pedir proteção para ela também. Ninguém vai ficar desprotegido. Na manhã seguinte, o sargento Lima entregou o pendrive diretamente ao juiz Rodrigo Mendes. O juiz revisou o conteúdo e ficou profundamente perturbado. Ali estava a confirmação de tudo que tinha sido especulado. E mais, muito mais. O juiz emitiu mandados de prisão imediatos. Otávio Brandão foi preso na mesma tarde, em seu escritório luxuoso no centro de São Paulo. As câmeras de televisão capturaram o momento em que ele era levado algemado. O empresário que tinha tentado destruir um rival agora enfrentava as consequências de seus atos. Outros mandados foram cumpridos. O falso técnico, o investigador particular. Os homens que mantiveram Marcelo em cativeiro. Um por um, todos foram encontrados e presos. A rede estava sendo desmantelada. Para Marta, assistir a tudo aquilo era surreal. Ela, que tinha começado apenas querendo dizer a verdade, tinha se tornado peça fundamental na queda de uma organização criminosa inteira. Mas também sabia que isso trazia consequências. Júlia, a jovem secretária, foi colocada em programa de proteção à testemunha. Ela também deporia em tribunal confirmando tudo o que estava nos arquivos. Sua coragem tinha sido fundamental, mas agora precisava viver escondida, pelo menos até o julgamento terminar. A mídia estava em frenesi. A história tinha tudo o que o público adorava. Conspiração, vingança, reversão dramática. E no centro de tudo, duas mulheres comuns que tinham mudado o curso da justiça. O doutor Henrique foi oficialmente inocentado de todas as acusações. O juiz Rodrigo Mendes fez questão de pedir desculpas públicas pelo que ele tinha sofrido. Disse que o sistema de justiça tinha falhado em investigar adequadamente desde o início, que tinha se deixado levar pela narrativa construída pelos verdadeiros culpados. Henrique saiu do tribunal um homem livre, mas marcado. As semanas de prisão, a humilhação pública, a destruição de sua reputação tinham deixado cicatrizes profundas. Ele sabia que teria um longo caminho pela frente para reconstruir tudo o que tinha perdido. Mas ele também sabia que devia tudo a Marta. Sem ela, estaria preso, condenado por algo que não fez. Sua vida teria terminado ali. Por isso, no dia em que foi libertado, a primeira coisa que fez foi procurar por ela. Encontrou Marta na mansão, trabalhando como sempre. Ela estava limpando a sala quando ele entrou. Marta se assustou ao vê-lo. Estava acostumada com a ausência dele nas últimas semanas. "Doutor Henrique", ela disse, largando o pano que segurava. "O senhor está bem?" Henrique caminhou até ela lentamente. Seus olhos estavam marejados. "Marta", ele disse, a voz embargada, "eu não tenho palavras para agradecer o que você fez por mim. Você salvou minha vida. Salvou minha família. Salvou tudo o que construí ao longo de anos." Marta ficou sem saber o que dizer. Ela apenas balançou a cabeça. "Eu só fiz o que era certo, senhor. Qualquer pessoa faria o mesmo." "Não", Henrique respondeu firmemente. "Não fariam. A maioria das pessoas teria ficado quieta, com medo, protegendo a si mesmas. Mas você não. Você teve coragem quando ninguém mais teve. E por isso eu estarei eternamente grato." Ele então fez algo que Marta nunca esqueceria. Estendeu a mão para ela, não como um patrão para uma funcionária, mas como um ser humano para outro. Como um amigo para outro. Marta apertou a mão dele, sentindo lágrimas correrem por seu rosto. Naquele momento, algo mudou entre eles. Não eram mais patrão e empregada. Eram duas pessoas que tinham passado juntas por uma provação terrível e tinham saído do outro lado, unidos por uma experiência que nenhum dos dois jamais esqueceria. Henrique ofereceu a Marta um cargo melhor, um salário maior, melhores condições. Mas Marta recusou gentilmente. Disse que estava feliz com o que fazia, que não tinha feito nada esperando recompensa,
que sua recompensa era saber que a justiça tinha sido feita. Mas ela aceitou uma coisa. Quando Henrique ofereceu pagar o tratamento médico completo para Dona Conceição, incluindo as cirurgias que ela precisava, mas nunca tinha tido condições de fazer, Marta chorou de gratidão. Aquilo sim faria diferença real em sua vida. Os dias que se seguiram foram de ajustes. O julgamento de Otávio Brandão e seus cúmplices estava marcado. Todos os envolvidos enfrentariam a justiça. Júlia continuava protegida, mas pronta para testemunhar. Marcelo Vieira tinha se recuperado completamente e estava determinado a ver todos os culpados pagarem. E Marta, a simples faxineira que tinha mudado tudo, continuava sua vida. Acordava cedo, pegava o ônibus lotado, trabalhava com dedicação. Mas agora, quando caminhava pelas ruas, não era mais invisível. As pessoas a reconheciam, a cumprimentavam, a agradeciam por ter tido coragem. Ela tinha aprendido algo importante naqueles meses difíceis, que cada voz importa, que a verdade sempre vale a pena ser dita, e que, às vezes, as pessoas mais improváveis são aquelas que mudam o mundo. O dia do julgamento final de Otávio Brandão e seus cúmplices amanheceu com o céu de São Paulo cinzento e pesado. Marta acordou mais cedo do que o normal, mesmo não precisando estar no tribunal até o meio da manhã. Ela tinha dormido mal, sonhos confusos povoando sua mente durante toda a noite. Levantou-se com cuidado para não acordar a mãe e foi preparar o café. Dona Conceição já estava bem melhor. As cirurgias que o doutor Henrique tinha pago tinham sido um sucesso. A mulher que antes mal conseguia caminhar sem dor agora se movia com facilidade. O sorriso tinha voltado ao seu rosto, e sempre que olhava para a filha, seus olhos brilhavam com orgulho. — Você está nervosa, filha? Dona Conceição perguntou, aparecendo na cozinha de roupão. Marta sorriu. — Um pouco. É que hoje tudo se resolve de... Verdade. Depois de meses, finalmente vamos saber qual será a punição de todos eles. A mãe abraçou a filha. — Você já fez sua parte, Marta. Fez mais do que qualquer pessoa esperaria. Agora é deixar a justiça seguir seu curso. Marta assentiu, mas não conseguia afastar a ansiedade. Sabia que o que aconteceria naquele dia marcaria não apenas o fim de um caso, mas também o fim de um capítulo em sua vida. Um capítulo que tinha sido aterrorizante, mas também transformador. Quando chegou ao tribunal, a movimentação era intensa. Jornalistas de todo o país estavam ali. O caso tinha ganhado repercussão nacional. Era sobre justiça, sobre poder, sobre a capacidade de pessoas comuns mudarem o sistema. Marta era parada constantemente para entrevistas rápidas, todos querendo saber como ela se sentia. Ela respondia sempre da mesma forma, que estava aliviada de que a verdade tivesse prevalecido, que esperava que aquilo servisse de exemplo, que qualquer pessoa na posição dela deveria ter a coragem de fazer a mesma coisa. Dentro da sala do tribunal, a tensão era palpável. Otávio Brandão estava sentado no banco dos réus ao lado de seu advogado. O empresário, que antes era arrogante e confiante, agora tinha o rosto marcado pelo cansaço e pela derrota. Ao lado dele, os outros envolvidos, o falso técnico, o investigador particular, os homens que tinham mantido Marcelo em cativeiro e o empresário que tinha fingido ser agredido, todos ali para responder por seus crimes. Do outro lado da sala, o Dr. Henrique estava sentado com a família. Adriana segurava sua mão firmemente. Os filhos, Rodrigo e Beatriz, estavam ao lado deles. Marcelo Vieira, o advogado, estava próximo, revendo suas anotações uma última vez. Marta foi convidada a sentar-se numa área reservada para testemunhas importantes. Ao seu lado estava Júlia, a ex-secretária, que tinha fornecido as provas cruciais. As duas mulheres trocaram olhares de compreensão. Elas tinham passado por coisas semelhantes, tinham enfrentado medos parecidos e juntas tinham ajudado a derrubar uma organização criminosa. O juiz Rodrigo Mendes entrou e todos se levantaram. Ele se sentou, organizou os papéis à sua frente e olhou para a sala cheia. Havia gravidade em seus olhos. Ele sabia a importância daquele momento. Hoje estamos aqui para encerrar um dos casos mais complexos e perturbadores que já passaram por este tribunal,
O juiz começou. Um caso que começou com acusações graves contra um empresário respeitado e que revelou uma conspiração elaborada, envolvendo múltiplas pessoas, dispostas a destruir uma vida para ganho pessoal. Ele pausou, deixando as palavras ecoarem pela sala. Ao longo deste processo, descobrimos que Henrique Salomão foi vítima de uma armação meticulosa, que ele foi acusado injustamente de ordenar um ato violento que nunca aconteceu, que toda a narrativa construída contra ele era falsa, criada por pessoas que queriam tirar proveito de sua queda. O juiz, então, se voltou para Otávio Brandão, e descobrimos que o senhor Otávio Brandão foi o mentor dessa conspiração, que o senhor contratou pessoas para manipular evidências, subornar testemunhas, sequestrar um advogado e aterrorizar uma testemunha inocente. Tudo isso movido por vingança e ganância. Otávio não disse nada. Apenas manteve o olhar fixo à frente, o maxilar apertado. O juiz continuou, dirigindo-se agora aos outros réus. Vocês, que aceitaram dinheiro para fazer o trabalho sujo, que participaram ativamente na destruição da vida de um homem inocente, que mantiveram outro homem em cativeiro, que ameaçaram uma mulher trabalhadora apenas por ela ter tido coragem de dizer a verdade, vocês também responderão por seus atos. Rodrigo Mendes então começou a ler as sentenças, uma por uma, detalhadas e fundamentadas. Otávio Brandão foi condenado a 15 anos de prisão por conspiração, falsidade ideológica, sequestro e ameaça. O empresário que tinha fingido ser agredido recebeu 10 anos. O falso técnico, 8 anos. O investigador particular, 12 anos. Os homens que mantiveram Marcelo em cativeiro, cada um 10 anos. A sala explodiu em reações. Algumas pessoas aplaudiam. Outras choravam. Jornalistas corriam para fora para transmitir as notícias. Os advogados de defesa já falavam em recorrer. Mas todos sabiam que as evidências eram sólidas demais para serem revertidas. Para Marta, ouvir aquelas sentenças foi como tirar um peso enorme dos ombros. Finalmente, justiça tinha sido feita. Não uma justiça perfeita, porque nada daquilo traria de volta os meses de angústia que o Dr. Henrique e sua família tinham passado. Mas era justiça, era responsabilização, era o sistema funcionando como deveria. Quando o julgamento terminou e o juiz deixou a sala, Marta foi cercada por pessoas. Henrique e sua família vieram agradecer mais uma vez. Marcelo Vieira a abraçou, dizendo que ela tinha sido a heroína de toda aquela história. Júlia também a abraçou, agradecendo por ter dado a ela coragem para fazer a coisa certa. Mas quem mais tocou Marta foi uma mulher mais velha, que se aproximou timidamente. Ela disse que era mãe de um homem que tinha sido injustiçado anos atrás, mas que não tinha tido coragem de lutar. Ver Marta lutar a tinha inspirado a reabrir o caso do filho. Disse que se Marta, uma simples trabalhadora, tinha conseguido enfrentar gigantes, ela também podia. Aquele encontro fez Marta entender a verdadeira dimensão do que tinha feito. Não era apenas sobre o Dr. Henrique. Era sobre todas as injustiças que aconteciam todos os dias, sobre todas as pessoas que sofriam em silêncio, porque achavam que suas vozes não importavam. Ela tinha provado que importavam, que sempre importavam. Nos dias seguintes, a vida começou a voltar ao normal, pelo menos uma versão diferente do normal. Marta continuou trabalhando na mansão, mas agora com uma dinâmica completamente diferente. Henrique insistiu que ela não precisava mais usar uniforme, que podia se vestir como quisesse. Adriana começou a convidá-la para almoçar com a família. Os filhos do casal a tratavam com respeito genuíno, não mais como uma funcionária invisível. Mas Marta fazia questão de manter sua essência. Continuava acordando cedo, continuava pegando o ônibus lotado, continuava fazendo seu trabalho com a mesma dedicação de sempre. Por quê? Para ela, o que tinha acontecido não mudava quem ela era no fundo. Apenas a tinha feito perceber sua própria força. Seu Jorge, o motorista, comentou com ela um dia. Você sabe que virou lenda aqui na casa, né? As outras funcionárias todas falam de você com orgulho. Dizem que se a Marta conseguiu fazer isso, elas também podem fazer coisas grandes. Marta sorriu.
Eu só espero que as pessoas entendam que qualquer um pode fazer diferença. Não precisa ser rico, não precisa ter poder, só precisa ter coragem e compromisso com a verdade. A imprensa continuou interessada em Marta por semanas. Programas de televisão a convidavam para entrevistas. Revistas queriam fazer reportagens sobre sua vida. Até ofertas de livros apareceram, mas Marta recusou a maioria. Aceitou apenas algumas entrevistas onde podia passar a mensagem que considerava importante. Sobre coragem, sobre justiça, sobre a importância de cada voz. Uma das entrevistas mais emocionantes foi quando ela foi convidada para um programa matinal de grande audiência. A apresentadora, uma mulher chamada Renata, conduziu a conversa com sensibilidade e respeito. Perguntou a Marta sobre os momentos mais difíceis, sobre o medo que tinha sentido, sobre como tinha encontrado forças para continuar. Marta respondeu com honestidade. Falou sobre as noites sem dormir, sobre as ameaças que tinha recebido, sobre o medo de colocar a mãe em perigo, mas também falou sobre a sensação de paz que vinha de fazer a coisa certa, de poder olhar no espelho e saber que tinha sido fiel aos seus valores. A apresentadora então fez uma pergunta que pegou Marta de surpresa. Se você pudesse voltar no tempo, sabendo de tudo que passaria, você faria a mesma escolha? Você falaria de novo? Marta ficou em silêncio por alguns segundos pensando. Finalmente respondeu. Sim, faria tudo de novo. Porque algumas coisas são mais importantes do que nosso conforto pessoal. A verdade é uma delas, a justiça é outra. E se a gente não lutar por essas coisas, quem vai lutar? As palavras de Marta tocaram milhares de pessoas assistindo. As redes sociais explodiram com mensagens de apoio e admiração. Ela tinha se tornado um símbolo de integridade e coragem. Mas para Marta, o momento mais significativo veio semanas depois do julgamento. Ela estava em casa numa tarde de domingo quando recebeu uma ligação. Era de Júlia, a ex-secretária. Marta, eu preciso te ver. Posso passar aí? Marta concordou e, meia hora depois, Júlia estava à sua porta. As duas sentaram-se na pequena sala do apartamento. Júlia parecia diferente, mais leve, mais em paz. Eu queria te agradecer pessoalmente, Júlia começou. Não só por ter usado as informações que te dei, mas por ter sido um exemplo para mim. Você me mostrou que é possível fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil. E isso mudou minha vida. Ela contou que tinha começado a fazer terapia, trabalhando através da culpa que sentia por ter sido cúmplice silenciosa por tanto tempo. Tinha conseguido um novo emprego, numa empresa pequena, mas honesta. Estava reconstruindo sua vida sobre bases diferentes. Eu também queria te dizer que decidi fazer algo, Júlia continuou. Vou começar a dar palestras em escolas e universidades, sobre ética, sobre a importância de falar quando vemos algo errado, e vou usar nossa história como exemplo. Claro, só se você permitir. Marta sorriu e segurou a mão da moça. Não precisa de minha permissão, Júlia. Essa história é sua tanto quanto minha. E se ela pode inspirar outras pessoas a fazerem a coisa certa, então deve ser contada. As duas mulheres conversaram por horas, compartilharam suas esperanças para o futuro, suas preocupações, seus sonhos. Quando Júlia foi embora, Marta sentiu que tinha ganhado não apenas uma aliada, mas uma verdadeira amiga. Os meses passaram. A vida foi gradualmente voltando ao ritmo normal. Otávio Brandão e seus cúmplices cumpriam suas sentenças. O Dr. Henrique tinha retomado o controle de suas empresas e estava trabalhando para restaurar sua reputação. Marcelo Vieira tinha voltado à sua rotina de advogado, mas agora com uma história notável para contar. E Marta? Marta continuou sendo Marta. Acordava cedo, cuidava da mãe, trabalhava com dedicação. Mas havia mudanças sutis. Ela andava com mais confiança, falava com mais firmeza. Sabia agora de forma visceral que sua voz tinha poder, que ela importava, que cada pessoa, não importa quão invisível pareça, tem a capacidade de mudar o mundo. Uma manhã, quase um ano depois do início de toda aquela saga, Marta estava limpando a biblioteca da mansão quando Beatriz, a filha de Henrique, entrou. Marta, posso conversar com você? A jovem perguntou.
Claro, Marta respondeu, largando o espanador. Beatriz sentou-se numa das poltronas e fez sinal para Marta sentar-se também. Eu queria te dizer que você mudou minha vida. Antes de tudo isso acontecer, eu era uma garota mimada que achava que o mundo girava em torno dela. Eu não via as pessoas que trabalhavam aqui. Não pensava em vocês como pessoas de verdade, sabe? Só como funcionários. A jovem tinha lágrimas nos olhos, mas ver o que você fez, ver sua coragem, me fez acordar. Me fez perceber que as pessoas mais importantes não são sempre as que têm dinheiro ou status, são as que têm caráter. E você tem tanto caráter, Marta, tanto que me faz querer ser uma pessoa melhor. Marta sentiu seu próprio coração se apertar. Obrigada por me dizer isso, Beatriz. E você sabe, todo mundo pode crescer e mudar. O importante é estar disposto a aprender. As duas conversaram mais um pouco antes de Beatriz sair, mas aquela conversa ficou com Marta. Ela percebeu que o impacto do que tinha feito ia além da justiça legal. Tinha tocado vidas de formas que ela mal conseguia compreender. Naquela noite, de volta ao seu apartamento, Marta sentou-se ao lado da mãe no sofá. Dona Conceição estava assistindo a uma novela, mas desligou a televisão quando percebeu que a filha queria conversar. Mãe, você se arrepende de ter me criado para sempre, fazer o que é certo? Marta perguntou. Dona Conceição olhou para a filha com surpresa. Por que eu me arrependeria? Porque foi difícil, Marta respondeu. Porque fazer a coisa certa quase nos custou tudo. Poderia ter dado errado. Poderíamos ter nos machucado. A mãe segurou o rosto da filha com as duas mãos. Filha, eu te criei com os valores que meus pais me ensinaram. Honestidade, coragem, compaixão. Sim, esses valores às vezes tornam a vida mais difícil. Seria mais fácil virar a cara, ficar quieta, não se envolver. Mas qual seria o custo disso? Viver sem paz de espírito? Olhar no espelho e não reconhecer a pessoa que você se tornou? Ela puxou Marta para um abraço. Estou orgulhosa de você. Todos os dias. Não por você ter se tornado famosa ou ter ganho reconhecimento, mas por você ter permanecido fiel a quem você é, mesmo quando seria mais fácil desistir. Esse é o verdadeiro caráter, filha. E você tem em abundância. Marta chorou no ombro da mãe. Lágrimas de alívio, de gratidão, de paz. Ela tinha passado por uma provação terrível, tinha enfrentado medos que nunca imaginou ter, mas tinha saído do outro lado mais forte, mais consciente de seu próprio valor. Os anos seguintes trouxeram mais mudanças. Marta acabou aceitando um cargo melhor oferecido por Henrique, não como um favor, mas porque ele reconhecia sua competência e sua lealdade. Ela se tornou administradora da casa, gerenciando outros funcionários, organizando a rotina familiar. Era uma posição de mais responsabilidade, melhor remunerada, mas Marta nunca deixou que isso mudasse sua essência. Júlia cumpriu sua promessa e começou a dar palestras. Sua história, junto com a de Marta, foi contada em escolas, universidades, empresas. Elas se tornaram exemplos de que fazer a coisa certa sempre vale a pena, mesmo quando o custo parece alto demais. O Dr. Henrique nunca esqueceu o que Marta tinha feito por ele. Todos os anos, no aniversário dela, ele fazia questão de escrever uma carta pessoal, agradecendo não apenas por ter salvado sua vida e sua reputação, mas por ter lhe ensinado sobre humildade e gratidão. Ele tinha aprendido que o valor de uma pessoa não está em seu status social ou em sua conta bancária, mas em seu caráter. E Marta? Ela continuou vivendo sua vida com a mesma integridade de sempre. Cuidou da mãe até seus últimos dias, garantindo que Dona Conceição tivesse uma velhice confortável e cheia de amor. Fez amizades verdadeiras, inspirou outras pessoas a terem coragem, e sempre que alguém lhe perguntava sobre aquele período tumultuado de sua vida, ela respondia da mesma forma. Eu fiz o que qualquer pessoa decente faria. Vi uma injustiça e não pude ficar calada. Sim, foi assustador. Sim, houve momentos em que pensei em desistir. Mas no final, a única coisa que realmente importa é poder dormir em paz, sabendo que você fez a coisa certa. E essa paz não tem preço.
Anos depois, quando Marta já era uma mulher mais velha, foi convidada para falar em uma universidade. A palestra era sobre ética e coragem cívica. A sala estava lotada de jovens estudantes, todos ansiosos para ouvir a história daquela mulher que tinha se tornado lenda. Marta subiu ao palco com a mesma simplicidade de sempre. Olhou para aqueles rostos jovens e sentiu uma responsabilidade enorme. Eles eram o futuro. Eles seriam as próximas pessoas a enfrentar escolhas difíceis entre o certo e o conveniente. Ela contou sua história. Não omitiu nada. Falou sobre o medo, sobre as ameaças, sobre as noites sem dormir. Mas também falou sobre a força que tinha descoberto dentro de si, sobre a importância da comunidade e do apoio, sobre como uma pessoa pode fazer diferença. No final, um jovem estudante levantou a mão e fez uma pergunta. Como você encontrou coragem para continuar quando tudo parecia perdido? Marta pensou por um momento antes de responder. Eu não sei se encontrei coragem ou se ela sempre esteve lá. Acho que todos nós temos coragem dentro de nós. O desafio é acessá-la quando precisamos, e o que me ajudou foi lembrar que eu não estava lutando apenas por mim. Estava lutando pela verdade, pela justiça, por todas as pessoas que sofrem caladas porque acham que não têm voz. Quando você está lutando por algo maior que você mesma, encontra forças que nem sabia que tinha. A palestra terminou com uma ovação de pé. Estudantes cercaram Marta, fazendo perguntas, pedindo conselhos, agradecendo por sua inspiração. E enquanto ela respondia a cada um com paciência e carinho, Marta se deu conta de algo. Sua história tinha transcendido os eventos específicos que a originaram. Tinha se tornado um símbolo de esperança, de que o bem pode prevalecer, de que cada voz importa. Naquela noite, voltando para casa no táxi que a universidade havia providenciado, Marta olhou pela janela para as luzes de São Paulo, a cidade que tinha sido palco de sua maior provação e de seu maior triunfo. E ela sorriu, porque sabia que, no final das contas, tinha vivido uma vida de significado, uma vida onde suas escolhas tinham importado, uma vida onde ela tinha feito diferença. E essa, ela pensou, era a verdadeira vitória. Não a fama, não o reconhecimento, mas a certeza profunda de que quando sua vez de partir chegasse, ela poderia olhar para trás sem arrependimentos, sabendo que tinha sido fiel aos seus valores, que tinha lutado pelo que era certo e que tinha deixado o mundo um pouquinho melhor do que quando chegou. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marta e do Dr. Henrique tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com a coragem dessa mulher simples que enfrentou gigantes, clique no botão de gostei. Inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa jornada de justiça e transformação. Você teria tido a mesma coragem que Marta? Já passou por alguma situação onde precisou escolher entre o certo e o conveniente? Compartilhe sua história conosco. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana e nos fazem refletir sobre nossos próprios valores. Te esperamos no próximo episódio, com mais emoção, mais drama e mais lições sobre a força do espírito humano.